Deixa eu começar o programa de hoje. Eu já vou trazer esse assunto da guerra, porque eu sei que você está esperando novas informações em relação a isso. E bem no dia que esse conflito está completando 3 semanas, Israel iniciou uma nova ofensiva terrestre lá na faixa de Gaza, gente. O Benjamin Netanyahu disse que a guerra contra o Hamas entrou na sua segunda fase. O diplomata ainda afirmou que o conflito só vai acabar quando o exército eliminar o grupo terrorista por completo. Numa contrapartida, o presidente iraniano Ebrahim Raisi considerou que Israel ultrapassou os limites ao intensificar a sua ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza. O líder disse ainda que isso poderia, abro aspas, pressionar outras partes a tomar ações, fecho aspas. E quando eu mencionei para vocês no início do programa que a situação estava crítica, a gente tem registros de sirenes disparando em Tel Aviv, em Herzliya, em Hanana, em Holon, em Hod Sharon. Vários foguetes estão sendo lançados neste domingo do Líbano, na área de Mont Dov, na fronteira norte ali de Israel. Ou seja, eu tô com imagens ao vivo aí, Filipão, coloca para mim na tela. Essas imagens são ao vivo, porque lá são 9 horas da noite, é isso, Capês? O fuso horário, né? Agora é de 5 horas, né? Não é mais de 6 horas, acabou o horário de verão. Ah, então são Israel. 8 agora lá. Agora são 5 horas de diferença, não Perfeito. Mais 6. 8 horas da noite a gente vê aí imagens. Essas imagens são da faixa de Gaza, Filipão? Direto da faixa de Gaza, né? Perfeito. Bem na fronteira com o Líbano, imagens que ainda não indicam aí bombardeios ao longo da madrugada. Mas como eu falei para vocês, esse dia hoje tem sido o dia de maior número de ataques. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 450 pontos diferentes só na faixa de Gaza. A ação, a incursão terrestre que começou por parte de Israel e que obviamente, né, gente, vai dar muito trabalho. Trabalho midiático, vai dar trabalho ofensivo militar e vai dar um trabalho, o meu querido Capês, eu vou começar por você, político nessa história, porque Israel está apanhando. Como é que ele reverte essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que as imagens ao vivo que foram mostradas não são da faixa de Gaza, que eles estão completamente sem energia nesse momento. Pode ser difícil identificar, talvez seja Tel Aviv. Fronteira com o Líbano ali. Essas que você está vendo fronteira agora... com o Líbano? Então, agora é Gaza. Então nós estamos Antes falando... era Líbano, agora é Gaza. Isso, exatamente. Você vê pouquíssimos pontos de luz, que é a faixa de Gaza. O Paulo, é o seguinte, o Hamas já atingiu os seus objetivos militares. Ele conseguiu provocar caos, implantar o terror, chamar novamente a atenção para a causa palestina e, mais do que isso, ele continua intensificando seus ataques. Jogou um míssil agora que caiu num prédio residencial há 2 dias em Tel Aviv. Ele está convidando Israel para penetrar. Os bombardeios israelenses vão criando uma série de escombros. E nesses escombros fica mais fácil para você se ocultar, se esconder, do que numa cidade totalmente edificada. Embora você também não tenha mais pontos de edifícios onde você possa fazer disparos de cima para baixo. Israel vai entrar, tem que entrar na incursão terrestre para atingir os seus objetivos militares. O problema é o seguinte, eu queria colocar essa questão para um debate aqui. À medida que Israel intensifica a ofensiva terrestre, os bombardeios, a entrada por meio anfíbio em Gaza, aumenta a possibilidade do número de baixas. Com essas baixas, vai criando um afastamento dos países árabes, principalmente aqueles que mantêm boas relações com Israel. E o primeiro objetivo, que é impedir a aliança e aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, já foi cumprido. Os próximos objetivos são também tentar criar uma guerra em nível regional. Vamos prestar atenção no comportamento da Turquia, que é o maior exército da OTAN, e o Recep Erdogan já está se recusando a condenar o Hamas e alertando Israel para não aumentar os efeitos colaterais. O Irã, que não é mais aquele país atrasado em termos de armamento, ele evoluiu muito tecnologicamente e tem as costas quentes da Rússia e da China. E a Arábia Saudita também. A Arábia Saudita não quer, nenhum país desses árabes pretende entrar em conflito de nenhuma maneira com Israel. O grande receio que existe nesse momento, e muitos Israel já dão como certo isso, é uma guerra por procuração, uma proxy war, usando ali o terreno da Palestina como teatro de operações. Perfeito. Então Israel precisa ter muita perícia e muita condução política
para não cair na armadilha que o Hamas preparou. Perfeito. Gente, uma informação importante para passar para vocês também é a reabertura da segunda de 3 condutas de água que fornecem água lá na faixa de Gaza. Então nós estamos falando agora um total de 28,5 milhões de litros por dia liberados para a faixa de Gaza. A gente está falando aí desses 28,5 milhões, seria mais da metade dos cerca de 49 milhões de litros por dia que Israel fornecia à região antes dessa guerra. Então já conseguimos aí alcançar um patamar maior do que 50% no refornecimento de água ali na região. Wilson Pedroso me pediu a palavra. E a internet também. Tem notícias que a internet lá em Gaza está retornando. Paulinho, eu quero falar primeiro o seguinte, a ONU me incomoda muito nessa questão. Eles até agora não tiveram a capacidade de reconhecer o Hamas como um grupo terrorista. E eles fazem uma resolução pedindo cessar fogo. Isso abre um precedente muito perigoso, porque qualquer grupo terrorista vai se sentir à vontade a fazer outros tipos de ataque, porque sabe que a ONU vai passar a mão na cabeça. A ONU vai passar a mão na cabeça dos terroristas. E tem uma preocupação que é a questão das notícias, de internet. A internet facilita muito o Hamas. Está facilitando muito o Hamas. Por quê? Eles estão escondidos atrás de civis e atrás de pessoas que foram sequestradas por eles. Se a ONU tem que ajudar, ela tem que fazer uma reunião com países como o Qatar e o Irã, pedindo para começar, o começo de conversa é libertar as pessoas que foram sequestradas por eles e deixar os civis, junto com uma conversa séria com o Egito, abrir um corredor humanitário para as pessoas que querem sair, possam sair do país. Porque senão, não adianta cessar fogo. Israel foi atacado por um grupo terrorista e tem o direito de se proteger. Tem o direito. E quando o Hamas atacou, sabia que eles eram muito pequenos perante a força armada que Israel tem. Então, mas o PP não resolve o problema ligando para o Hamas e pedindo para libertar os reféns? Não quero de maneira nenhuma criar tumulto aqui na roda. Paulinho, tem um ponto interessante aqui. Eu queria colocar um outro ângulo em relação ao que o Wilson falou, não é? A gente tem que ver que a ONU, ela está na faixa de Gaza. E ela tem que negociar com o Hamas, tem que negociar com o Egito e tem que negociar com Israel. Se ela se colocar completamente contra o Hamas e colocar o Hamas como grupo terrorista, que de fato é, né, ela perde completamente o poder de negociação com esses grupos. Que negociação, PP, que os caras estão fazendo lá, PP? Qual que é a negociação que está rolando lá? Qual é a negociação que está rolando lá? O Hamas é um grupo terrorista, você não negocia com um grupo terrorista. Eu quero entender qual que é a negociação que está rolando lá. A ONU não negocia nada. A ONU não negocia nada. A ONU é um local para conversas longas e cansativas. Quem negocia é o Qatar. O Qatar é que tem poder de fazer uma negociação. Israel, então? A Arábia Saudita, que eu falei, Qatar é ofensiva israelense, provocar baixas e efeitos colaterais. Só um minutinho. O Qatar e a Arábia Saudita não vão negociar e a prioridade número 1, acima de qualquer outra, é trazer os reféns vivos de volta para suas famílias. E só isso, para você conseguir isso, você precisa do apoio dos países árabes moderados para fazer a negociação. Bem. Fernando Capês, Felipe Monteiro estava falando. Por favor, vamos ouvir. Terminar de uma palavra. Não, eu pedi uma parte, ele que me interrompeu. Perfeitamente. Tem que te dar a parte sou eu, não é você entrar no meu... Eu só não quero criar um clima negativo aqui, por favor. Só para não parecer que eu É bom lembrar. Não, você me deu a palavra e agora eu não interrompi ele, só queria deixar claro isso. Não, mas eu interrompi. Depois eu fico mal com o pessoal falando que eu fico interrompendo. Não, você não fica mal. O que de fato fica, né, Capês? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Então, assim, a Nações Unidas, ela está na faixa de Gaza. É bom lembrar que morreram 30 pessoas das Nações Unidas nessa guerra de Israel e Hamas, né? Ou seja, ela efetivamente está na faixa de Gaza, ela tá com galpão, com comida, que ela fica fazendo rateamento entre a população. Ou seja, a ONU, ela lida com o Hamas. Eu não estou falando que o Hamas não seja grupo terrorista, tem que ser extirpado da população mundial. De fato, tem que ser. Mas você tem que pensar a ONU como uma entidade que está lá e tem que fazer essa articulação política com outros países. Eu entendo o que você está falando. Quando você tem essa ótica, você entende por que a ONU não colocou de forma enfática contra o Hamas. Eu entendo o que você está falando, mas eu discordo e vou trazer aqui alguns elementos para vocês também falarem sobre isso.
Se a gente for analisar as 3 entidades e organizações e grupos terroristas que a ONU considera como terrorista, são 3, meu querido Felipe Capês. O Boko Haram, que atua inclusive ali na África, na região da Nigéria. A Al-Qaeda, responsável pelos atentados de 11 de setembro, e o Estado Islâmico. Mas por que a ONU considera esses 3 grupos terroristas? Mas tem uma razão por isso. Eu vou te falar a razão, lindo. Sabe qual que é a razão? Sei. A razão é que é do interesse dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da China e da Rússia. É só por isso. Ou seja, há interesse das grandes potências, aí sim você considera grupo terrorista. Não há interesse das grandes potências, aí você não considera grupo terrorista. Então nós não estamos falando sobre terrorismo, nós estamos falando sobre interesse. Exatamente. Certo, Diogo da Luz? Tem uma coisa pior ainda, Paulo. O fato do Hamas ter o seu braço, muito pequeno, mas ter o seu braço social e educacional, permite a ONU dizer que, não, mas eles também têm uma função de governo social, governo educacional, que é muito pequeno. Mas isso, lógico, não elimina o crime. É como você dizer que um grande bandido do morro, ele mantém uma pequena escola, então tudo bem, então ele é uma pessoa que merece respeito. O Hamas, indiscutivelmente, é uma entidade criminosa. Mas uma coisa que o Felipe perguntou e não ficou respondido ainda é, mas a ONU, afinal, quem criou Israel? A ONU teve uma grande função logo que criada. Em 1947, ela definiu a criação do Estado de Israel, que acabou sendo fundado em 1948. De lá para cá, em termos de entendimento entre países, não fez absolutamente nada. Inclusive, as resoluções dela quase nunca, quando acontece, quase nunca são levadas a sérias. O que ela faz é muito mais atendimento social, como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira e muitas outras entidades. Para entendimento entre nações, absolutamente nada de útil. Eu discordo de você completamente. Por quê, Pepe? Não, pelo seguinte, vamos lá. A ONU é o único espaço multilateral que os países têm para ficar frente a frente um para o outro, né? No Conselho de Segurança da ONU, quando você vê, por exemplo, a Palestina e Israel de frente a frente discutindo a guerra, isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Então, esse espaço político de discussão, não dá para você falar que é pouco. Além disso, é bom lembrar que na pandemia, a ONU fez muito junto com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, não é só em 48 que a ONU teve uma posição de importância e de relevância no mundo. A ONU vem tendo uma importância a todo... Claro, eu concordo com o seguinte fato. A ONU vem perdendo a importância e a ONU tem demonstrado que está tendo uma crise institucional e de governança na ONU. A gente vê isso agora com a guerra. Mas, Felipe, isso de fato acontece. Você confirmou? Isso de fato acontece. Mas não dá para você jogar fora e colocar na lata de lixo o que a ONU faz. Só o fato de colocar esses países de frente a frente já é muita coisa. Você confirmou o que nós dissemos, Felipe. A ONU é um lugar de discussões, que as pessoas se veem frente a frente, mas não de decisões da relação entre os países. Discutem muito e nada resolve. E também confirmou que ela foi útil durante a pandemia. Como eu disse, ela faz um papel parecido de Cruz Vermelha, de Médicos Sem Fronteiras, de uma série de entidades muito menos onerosas do que a ONU. Isso é pouco. Mas não é. Isso é pouco. Pode ser pouco comum na nossa opinião, mas não é aquilo que ela diz fazer. Não é aquilo que ela diz fazer. A gente vive num mundo tão polarizado, num mundo tão doente, num mundo que o tensionamento está na frente do debate, que o fato de você colocar os países para conversar e para discutir, no meu ponto de vista, já é muito. Eu particularmente concordo com o que o PP está falando no espaço que a ONU tem para o diálogo. E é um espaço importante. No meio de uma sociedade onde nós estamos vivendo extremos, em especial o que está acontecendo no Oriente Médio, que não é uma história nova, ter um espaço para um diálogo, para começar um diálogo, já é importante. O que, na verdade, eu percebo é que a sociedade está precisando de decisões. O que nós estamos querendo são decisões. E essas decisões não estão acontecendo na ONU. E isso parte porque o Paulo falou aqui. É um organismo, em especial o Conselho de Segurança, político. Quando os grandes players que lá estão não estão convergentes numa pauta, nada vai acontecer. Muito difícil de acontecer, não ser um palco. Não é questão de diálogo. O que o Ricardo colocou. Diálogo. Não é questão de diálogo. Você tem 5 países que integram o Conselho de Segurança da ONU com direito a veto. Que tem poder de veto. Não é isso que manda. Não se entendem. Rússia, China, que é um bloco,
França, Inglaterra e Estados Unidos. A Rússia só foi contra a Al-Qaeda, Capês, porque a Al-Qaeda lutou contra a União Soviética. Exatamente. Não há nenhum acordo. Todas as resoluções também, Israel em alguns momentos esteve errado também. Não é? Nenhum país tem o dom de estar sempre acertando. E os Estados Unidos também vetaram, quando eram resoluções importantes que tinham que ser tomadas. Então, a ONU é um local de discussão, o PP está certo, discutir é importante, conversar é melhor do que trocar tiros, mas quando vai se tomar uma decisão, é como o Diogo da Luz está falando, você não consegue tomar nenhuma decisão porque os países que têm o poder de veto interrompem qualquer medida efetiva. E você vê, a faixa de Gaza, se você tem investimento da Arábia Saudita, dos países ali da Península Arábica, aquilo pode virar uma Singapura tranquilamente. Faz o litoral com o mar Mediterrâneo. É um local lindíssimo. A Cisjordânia também poderia. Então, existe espaço para uma negociação racional. Eu estava ouvindo uma palestra do Dennis Ross, que foi um embaixador na época do governo Clinton, que tentou elaborar processos de paz entre Israel e Palestina. Ele disse o seguinte: hoje, na Cisjordânia, que é aquela faixa oeste do Rio Jordão, na Cisjordânia, você tem 5% só do território que é ocupado por assentamentos de colonos. Você pode fazer uma troca de terras ou você pode manter só aqueles mais importantes e conseguir avançar no processo de paz e deixar Jerusalém, que é uma situação mais complicada, para discutir depois. Mas para isso é necessário neutralizar os grupos radicais islâmicos, que eles não querem, eles impedem que haja um diálogo. O Capês, o que você está falando é que a ONU virou, até um pouco com a fala do Diogo, a ONU virou um órgão de filantropia e não de decisão. Você acha que a ONU vai resolver alguma coisa? Isso que eu estou falando, a ONU resolve? Não resolve. Quem resolve isso é os Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro. Um órgão de filantropia e não um órgão com capacidade política de decisão de acabar com conflitos. E tem mais uma coisa aí. A ONU tomou uma medida aparentemente muito acertada em 47 ao aprovar a Constituição do Estado de Israel e da Palestina. Só que até o desenho do mapa... O brasileiro, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha apenas era o presidente da Assembleia. Foram 33 votos favoráveis. Você conheceu ele, senhor? 13 contrários e 10 abstenções. Só o prato Oswaldo Aranha. Aliás, o Oswaldo Aranha é maravilhoso. Ali no Leles, hein? Você gosta, né, querido? Pode continuar, Diogão. Sou muito amigo do neto dele. Mas o desenho que a ONU fez para a instalação do Estado de Israel parecia uma coisa de alguém que falava: eu quero ver o sangue correr aqui. Porque a própria faixa de Gaza é uma coisa que você fala: é impossível alguém achar que aquilo fosse dar certo, que ali fosse correr paz. É impossível. Eu quero fazer o que o Diogo falou é muito importante. Eu queria pedir licença para fazer um rapidíssimo discurso histórico. Bem rápido. Curto, Capês. Curtíssimo. No início do século, toda a Palestina ali era submetida ao Império Otomano. O Império Otomano, os turcos se aliaram ao Império Austro-Húngaro e à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra, muito habilidosa, sabia que só ganharia da Alemanha se colocasse os Estados Unidos ao seu lado, os Estados Unidos entrassem na guerra, e se os povos árabes que eram ali dominados pelos turcos conseguissem se organizar em rebelião e enfrentassem o domínio turco. Se enfraqueceria um adversário importante da Alemanha. Muito bem. O que eles fizeram? O secretário de Assuntos Exteriores da Grã-Bretanha, que é o Arthur Balfour, fez uma declaração prometendo aquela região, a Palestina, para os judeus. Porque ele imaginava que a comunidade judaica nos Estados Unidos era muito forte e tinha poder para influenciar a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, os ingleses, sempre cínicos, com todo respeito, falam militarmente, é uma civilização avançadíssima, mas só em termos estratégicos. Também naquela época, fruto do colonialismo europeu, prometeram a Palestina para os árabes. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, você tem árabes e judeus postulando o mesmo território da Palestina. E o que eles não sabiam é que a França já tinha combinado com a Inglaterra, que a Inglaterra ficaria com o Iraque e a parte ali da faixa de Gaza da Palestina, e a França ficaria com o Líbano e com a Síria. Então, as raízes desse conflito já começam lá atrás, com o colonialismo europeu
criando esse tipo de animosidade. Quando chega em 15 de maio de 48, que é a criação do Estado de Israel e a partilha, como você disse, e 29 de novembro de 47, eles fazem essa divisão, tornando muito difícil ali a acomodação. Mas se os países árabes naquela época tivessem aceito a divisão, talvez nós tivéssemos encaminhado uma solução. Só um pequeno detalhe, né? A animosidade, na realidade, vem diante dos ingleses, diante dos franceses, né? Também. Já era da cultura dos árabes, muito desentendimento, muita briga entre si. Interna. Porque eram povos tribais e as brigas entre as tribos eram muito intensas. Mas o Diogo, ali, antes desse domingo, eles viviam em paz. Havia mais ou menos 80 mil judeus, 700 mil árabes, nos falavam ainda palestinos, e eles viviam ali de comum acordo. Quando você começa a criar a ideia do nacionalismo, da divisão, e que era necessário, porque o Theodor Herzl, no final do século XIX, já postulava a ida das comunidades judaicas que estavam dispersas na diáspora na Europa para um determinado local, que eles tinham direito. Escuta, deixa eu trazer aqui uma outra discussão para a nossa roda, rapidamente, a respeito da posição do Brasil nessa história. Porque eu, antes de vir para cá, estava dando uma olhada nas falas do presidente Lula dessa semana e também no início desse conflito. Não sei se vocês estão lembrados, no início do conflito, o presidente Lula fez críticas ao formato do Conselho de Segurança da ONU, dizendo que aquilo ali não funcionava, enfim. E no vídeo, essa semana, uma declaração pública que ele deu, inclusive essa declaração ela viralizou, ele diz claramente que o Brasil adota como um critério seguir a Organização das Nações Unidas nessa classificação ou não como o Hamas sendo um grupo terrorista. Ou seja, o que eu trago para vocês? O início da guerra, o presidente Lula fez uma crítica ferrenha em relação ao funcionamento do Conselho de Segurança e um tempo depois ele diz que segue esse critério para adotar se o Hamas é um grupo terrorista ou não. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, não falta ao Brasil um pouco mais de valor? Ou seja, nós não somos um país que tem uma posição própria, porque, por exemplo, vou colocar um outro ingrediente aqui na nossa roda. A Argentina tem uma posição completamente diferente da nossa. Inclusive, o próprio candidato peronista, Sérgio Massa, deu declarações de que se ele ganhar a eleição, o Hamas é enquadrado como grupo terrorista na Argentina. Por que nos falta essa causa, esse princípio? A gente não tem um critério moral estabelecido? A gente é obrigado a seguir? O critério é diplomático, né? O critério é diplomático. É o seguinte, o Hamas passou a ser um grupo terrorista. Se havia alguma dúvida nenhuma resta depois de 7 de outubro. Aquilo é pior até do que o ISIS, que é o Daesh, o grupo terrorista islâmico, radicalista, e a Al-Qaeda faziam. Tão grave quanto no mínimo. Então, o Hamas agiu como um grupo terrorista. Eu vi as imagens, é um negócio chocante. Eu estou acostumado a ver imagens de pessoas mortas, infelizmente, pelo trabalho. E ali, aquilo não conseguia além de 10 segundos. A barbárie que foi aquilo. É um grupo terrorista. O Brasil deveria classificar como um grupo terrorista. Aliás, a nossa legislação enquadra esse tipo de ação como ação terrorista. Tem um lado positivo. Quando você dá um passo para trás, ainda que equivocadamente, você pode colocar o Brasil numa condição de auxiliar na libertação dos reféns. É o único ponto positivo, embora você diz, sob o aspecto moral, é muito ruim para o país não considerar como um grupo terrorista. Como é que você vê isso, essa questão do aspecto moral da classificação brasileira? Olha, eu acho que, bem além disso, o presidente Lula, inclusive nessa última fala, ele deixou claro que o Hamas teve um ato terrorista e não é um grupo terrorista. Então, foi um ato de terrorismo que aconteceu. Então, o que me parece, até pelo posicionamento de uma parte significativa da esquerda, é que o presidente Lula capitaneia esse pensamento em defesa do Hamas e, às vezes, até confundindo um pouco o Hamas / povo palestino. Então, quando ele não caracteriza, de fato, o Hamas como um grupo terrorista, me preocupa. Acho que é uma linha de pensamento capitaneada pelo presidente mais ideológica do que um pensamento e a defesa de fato do Estado brasileiro. Fala, Pepe. Não tem nada de ideologia aí, né? O Hamas, de fato, é um grupo terrorista, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Pepe. Não, o Lula tem falado que o Hamas é terrorista atualmente, né? Agora, a questão é a seguinte, que eu acho. Da mesma forma que eu coloquei sobre a questão da ONU, né, o Brasil tem uma questão prática. Tem 35 brasileiros na faixa de Gaza querendo a repatriação. E a repatriação desses brasileiros só vão ocorrer
se o Hamas deixar. Tem também. ingleses também. Então, ou seja, o Brasil, o governo brasileiro, está tendo uma postura diplomática visando negociar com o Hamas a ser dos 35 brasileiros, junto com o Egito e junto com Israel, né? Se a proposta é essa, eu vejo o erro fatal do governo brasileiro aí. Por quê? Por quê? Qual erro? Porque eu vejo, desde depois que tinha os 35 reféns, 35 pessoas, aí declara o Hamas terrorista. Desde que eu me vejo por criança, inclusive no regime militar, Pepe, os governos brasileiros sempre ficaram equidistantes das discussões entre os outros países. Sempre respeitaram a autonomia de outros países. O regime militar não fazia campanha nem contra Cuba naquela época. Sempre se manteve numa distância boa, especialmente em caso de guerra. E aí eu entendo que faz sentido, porque como disse o Capês, numa hora dessas, o governo pode estar disposto a ajudar a resolver o desentendimento entre países. Isso acho que é muito bom. Só que na hora que o Lula começa a emitir opinião partidária, e partidária. Como não partidária? No momento que ele começa a dizer o que Israel deve ou não fazer, ele deixou de ficar equidistante, ele começou a se meter. Eu tô falando do fato do governo brasileiro não declarar o Hamas terrorista. Se ele quer se dispor a negociar, ele tem que pensar que ele tem que se dispor a negociar também com Israel. Exato. Óbvio. Claro. Então, se ele começa a agredir Israel e dizer o que Israel deve fazer, não, Pepe, botar o dedo na cara do governo de Israel, ele botou o dedo na cara do governo de Israel. A partir daí, ele virou partidário e perdeu completamente a razão. E mais, ele está expondo o Brasil ao caminho do terrorismo. O próprio PP, outro dia, meu amigo, que tem um coração às vezes um pouco mais vermelho do que o brasileiro, é mais vermelho dele. Não é verdade. Não é verdade, não. Isso não é. É verde. Ele é brasileiro. Ele tem uma manta vermelha em cima do coraçãozinho dele. Ele mesmo disse que a esquerda tem dificuldade em reconhecer esse tipo de grupo, esse tipo de ação. E o presidente, ao longo das últimas semanas, deu diversas declarações. Um momento, ele deu uma declaração que você não sabia se ele estava falando para a direita ou para a esquerda. Um outro momento, ele pediu para Israel, falando que Israel estava matando civis. Agora. Tá mesmo. Então, mas o meu sentimento é que agora ele está se escondendo atrás dessa questão da resolução. Ele está se escondendo atrás da diplomacia. Ele está se escondendo atrás ele está se escondendo atrás. Para não interromper ninguém, eu peço a palavra. Ele está se escondendo atrás da diplomacia para não emitir mais opinião, porque cada vez que ele fala, ele apanha. Cada vez que ele fala... Ele fala toda hora, ele falou ontem. Então, mas ele está se escondendo atrás da diplomacia agora. A diplomacia brasileira, como disse o Diogo da Luz, é uma diplomacia que tem que ser e sempre foi equilibrada. Ela tem que... Só terminar, você já me corta. Ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser equidistante. E sob esse aspecto, é bom analisar tudo o que aconteceu com cautela para que o Brasil se coloque numa posição para ajudar tanto Israel quanto os palestinos na negociação para a liberação de reféns e possivelmente, ainda por mais difícil que seja, para que o Brasil continue desempenhando o papel que na diplomacia estrangeira se chama de soft power. É um poder que o país tem de ter poucos inimigos. Ao contrário do que já disse um porta-voz das relações exteriores de Israel, num conflito o Brasil não é um anão diplomático. Mas vou colocar o Brasil tem relações diplomáticas com todos os países. Peraí. Agora, só para fechar o raciocínio, não fica sem sentido. O que o presidente não deve fazer é tecer críticas com relação à ação de Israel. Porque existe também por parte de Israel uma necessidade operacional de neutralizar o Hamas. E é claro que em toda ação operacional, o Diogo fez um paralelo com os morros cariocas. Em toda ação operacional, lamentavelmente, podem ocorrer tragédias. Mas o Capês, então ele tem que se colocar de forma... Não estou passando pano, não. Não, peraí. Tem que se colocar de maneira equilibrada. Qual o limite? Peraí, o PP... Tem um ponto aí nessa história que é o seguinte: vocês estão discutindo como se o Hamas tivesse existido hoje, né? Nós estamos falando de um grupo terrorista que deu um golpe de Estado em 2006. Não, existe desde 87. Sim, existe desde 87. E foi apoiado por Israel na sua criação. Deu um golpe de Estado em 2006, ou seja, já não é de agora. Não deu golpe de Estado, ele ganhou uma eleição. Não, ele não ganhou uma eleição. Depois ele ganhou uma eleição no parlamento. Depois ele deu os golpes. Ele ganhou uma eleição no parlamento e em seguida deu golpe de Estado depois de ter conseguido a maioria das cadeiras. Já tinha a maioria das cadeiras. Mas deu um golpe de Estado, ô Capês. Você sabe disso.
Agora, a minha observação para vocês a discussão não é de agora. O Brasil está inerte nessa questão do Hamas há muito tempo. Mas e por que isso? Mas tem uma questão diferente. Tem uma questão que eu acho que é diferente. Por isso que eu discordo do Capês e eu discordo do Daluz aqui. Pelo seguinte, porque esse ataque contra Israel não foi um ataque contra Israel, não. Foi um ataque contra a humanidade, né? Foi o maior ataque terrorista contra o Brasil. Morreram 3 brasileiros, né? 3 brasileiros morreram. Mas tantos estão desaparecidos. E o maior ataque desde o Holocausto. O Brasil se colocar contra o Hamas, eu não vejo um erro diplomático, não. Pelo contrário, eu acho até que deveria ser feito. Mas também eu não nego a importância do Brasil nesse momento, sabendo que tem reféns, né? E tem brasileiros na Palestina, na faixa de Gaza, e ele está querendo repatriar esses brasileiros. Logo tem que conversar com o Hamas, conversar com o Egito, conversar com Israel. Ele mantém uma neutralidade por enquanto. Mas eu acho que o Brasil tem que se colocar contra o Hamas, sim. Mas, para além do discurso que o presidente Lula fez esta semana, eu acho que teve a resolução que o Brasil tem que lembrar que o Brasil preside o Conselho de Segurança temporariamente e apresentou uma resolução no Conselho de Segurança, onde não colocava lá o direito de defesa de Israel, onde os Estados Unidos vetou. Então, isso, para além do discurso do presidente, teve um posicionamento diplomático nosso no Conselho de Segurança, que ao invés de condenar o Hamas, condenou... Mas uma pergunta, Ricardo, de coração que eu não sei. Quando que Israel vai exercer o direito dela de autodefesa? Morreram 1.400 quando eliminar o mal que condena e morreram agora 7.200 civis na faixa de Gaza. Quando que vai ter? O mal uma guerra condena o povo judaico à morte. Uma guerra tem que ter estratégia. Você vai entrando aos poucos. Você não entra de uma vez. Você entra de uma vez, aí que vai morrer mais gente. Mas me fala quando que vai resolver. Qual que é a estratégia que eles estão usando? A estratégia que ele não está usando. O que não pode é continuar passando a mão na cabeça no que não é o caso do PP. O PP já reconheceu que o Hamas é um grupo terrorista, mas não pode... Olha como eles agiram no dia. Interceptação de uma ligação entre dois terroristas. Muito triste mesmo. Crianças querem se despedir dos pais. Disse terrorista enquanto matava. Vai passar a mão na cabeça de um... Vamos lá. Mas o efeito colateral é muito grave. Só fazer uma observação. Que o Felipe fez uma colocação... Os caras mesmo. Ele fez uma colocação com relação ao Diogo e a mim. A guerra é um terror. Não, o Felipe Monteiro. Por quê? Ele disse, discordo do Capês do Diogo, o governo tem que se colocar contra o Hamas. Nós dissemos que o governo tem que estar a favor do Hamas, só deixar isso claro, dá confusão depois. Desculpe. Nós aqui afirmamos que a ação do Hamas foi uma ação terrorista e que o equipar o Hamas ao ISIS, que é um grupo islâmico que degola pessoas indiscriminadamente, e que, portanto, o Hamas é um grupo terrorista, agiu praticando o maior atentado em território israelense desde o Holocausto. Desde o Holocausto, Israel não via uma ação como essa. O Hamas precisa ser neutralizado. Ele não será extinto porque não é um exército uniformizado. É uma ideia. A operação de Israel, para ser bem sucedida, deve consistir numa entrada em território, a neutralização completa do Hamas e a ascensão de um grupo moderado. Qualquer outro objetivo que não for esse... Sabia que tá dando errado? Qualquer objetivo que não for esse... Tá dando errado é um objetivo frustrado. Tá dando errado já. O que tá errado? Essa campanha de Israel aí tá dando errado, porque a Cisjordânia, por exemplo, as pessoas que apoiavam a autoridade palestina e o Fatah agora estão apoiando o Hamas depois do ataque de Israel na faixa de Gaza. Sim. Ou seja, o ataque de Israel está fortalecendo ainda mais o Hamas.